Bom dia, galera. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo, galerinha do sexto ano. Olha só, gente, ó. Falar sobre estrutura geológica, continuando o assunto raio-x da Terra, porém agora dando ênfase ao que nós chamamos de placas tectônicas, ou teoria das placas, tá? Gente, isso aqui é um mapa mental, tá? Que vocês podem tentar. Temos uma colega de vocês chamada Angelina, que ela trabalha muito bem esse conceito. E isso eu também comecei a fazer. Por quê? É muito importante, tanto para a disciplina de ciência como para a geografia, que vocês tentem fazer. Ou seja, procurar mesmo, no básico, no simples. Isso aqui é um tempo, é uma atividade que leva um pouquinho mais de tempo, porque você precisa se organizar. Precisa de umas canetas, um pincelzinho. Mas você pode fazer mentalmente isso colocando placas tectônicas, o seu movimento, quais são as principais placas e qual é a principal teoria sobre ela, tá? Entre a página 230 em diante, vamos tratar especificamente desse contexto. Bom, quero lembrar, dentro da disciplina de ciência e de geografia, nós temos uma parte da geologia, tá? Que vai estudar especificamente esse contexto. O que é? O tipo de movimento das placas. Já sabemos que a teoria de placas surgiu em 1915, tá? Com o alemão Alfred Wegener. No entanto, a teoria dele não dava a base de como que essas placas se movimentavam, mas o estudo dele foi importante para a década de 60, tá? Um outro estudioso norte-americano dá uma resposta mais clara. Bom, como que ele descobriu as placas? Simples. Ao observar que alguns continentes tinham um encaixe perfeito. Você pode olhar isso no mapa mundi, gente. Um encaixe perfeito. Perfeito, tá? No entanto, o que ele notou que muitos fósseis de animais e plantas foram encontrados em continentes distintos, mas que eram iguais. Isso comprovou que, há milhões de anos atrás, realmente o continente era um só, como um todo, ou seja, uma única massa de terra chamada Pangeia. Em se tratando das placas, tá? Temos que lembrar o seguinte: é o contato entre as bordas com a crosta e a litrosfera. Neste caso, acontece de três maneiras possíveis. Primeiro, se separam, tá, através de um contato. E esse contato pode ser divergente, ele é construtivo, tanto na parte do oceano como na parte superficial. Ele pode ser convergente, é um elemento destrutivo, converge, tá? Aí diverge, converge, diverge, tá? Neste caso, choque das placas, isso pode levar à formação de montanhas, e transformante, que são as placas que, em tese, deslizam uma sobre a outra, de forma lateral ou até mesmo vertical. O que é a teoria das placas, afinal, neste caso? Tá? Ou seja, essa teoria fala que no passado nós tivemos uma única massa de terra, como se chamava? Pangeia. Tá? Hoje, depois dos estudos e da evolução dentro da tecnologia, equipamentos, tá? Que foram aperfeiçoando, sabemos que são 14 placas existentes no mundo, tá? E outras 38 menores. Essas 14 são as mais importantes. Exemplo, é dessas 14 que nós temos eventos bem interessantes. Vulcões entrando em erupção constantemente, grandes terremotos, exemplo, a placa do Pacífico, a Eurasiática, tá? Agora, como que essas placas se movimentam? Gente, hoje é notório, entendemos que ela só se movimenta pela ação e o calor do magma no interior da Terra. Aí é bom, galerinha, lembrar quais são as três partes que compõem a Terra: crosta, manto e núcleo, tá? Esse manto pode ser interno e externo. Um é mais rígido, o outro é mais pastoso. Ou seja, um deles, por ser mais pastoso, está em circulação no interior da Terra e isso faz com que as placas se movimentem. Tá aí, ó, Wegener, Alfred. Esse daí, cara, dentro da sua obra A Origem dos Continentes, em 1915, ele propôs, tá, que no passado alguns continentes estavam unidos. Como que ele percebeu isso? Ao analisar os contornos dos continentes e, como eu falei anteriormente, a questão dos animais, tá, em forma de fósseis que foram, ou melhor, os fósseis dos animais que foram encontrados, era muito similar. Hoje, se você analisar bem, por que savana se chama cerrado aqui no Brasil? Ou seja, tem características parecidas, tá? Troncos retorcidos, casca grossa, vegetação rala. Ou seja, a África e o Brasil foram unidos algum tempo na história. Então, houve uma separação e continua tendo essa separação, porque as placas continuam em movimento no interior da Terra. Então, é algo que é natural do nosso planeta, certo? Então, ele vai dar a base para que a própria geologia comece a se fundamentar mais cientificamente, achando resultados mais concretos. A questão de como essas placas realmente se movimentavam
Isso foi um estudo que veio depois dos anos 60 para cá. Tá aí, ó, o mapinha aí, ó, a Pangeia, pessoal. Essa é a famosa Pangeia, tá? Olha lá. Neste caso, uma única massa de terra. Isso está no período Permiano, 225 milhões de anos, era geológica, certo? No Triássico, já temos uma pequena modificação, ou seja, a separação, tá, dessa massa de terra em duas, a chamada Laurásia e Gondwana, tá? No período Triássico, na época já praticamente já os dinossauros, 200 milhões. O Jurássico, onde nós temos o domínio total dos grandes répteis, você pode ver que alguns continentes já têm alguns contornos quase próximos do nosso. Exemplo, o Brasil começa a separar da África, a Antártida começa a separar da Austrália, e a Europa também começa a separar da parte norte, do que é hoje a América do Norte. No Cretáceo, nós temos quase os 5 continentes formados, embora não havendo uma ligação entre a América Central Norte com a América do Sul. A Antártida está praticamente quase totalmente desligada aqui, ó, quase totalmente desligada da Austrália. É aqui que eu estou falando. Isso há 65 milhões de anos. E atualmente, há 20, 30 milhões de anos, nós temos a real forma dos nossos continentes. Mas como que se chegou a isso? Simples. Movimentação das placas tectônicas, tá? Ação do magma, a temperatura no interior. Hoje, cara, dentro da geologia, os continentes ainda continuam se separando, 2 centímetros anual. Você acha, pô, mas pega daqui 5 milhões de anos, 5 milhões de anos, quantos centímetros, metros, quilômetros não se separaram? É números exorbitantes, mas acontece, é coisa natural do nosso planeta. Certinho aí? Bom, indo mais adentro, quero lembrar, quais são os 3 movimentos? Convergente, divergente e transformante. O que é o movimento convergente? Tá? Essas placas vão ao encontro uma da outra. Converge, ó, tá? Choque direto. E o resultado é que uma placa, por ser mais flexível que a outra, vai sofrer mais, tá? Por exemplo, a oceânica é mais densa, no caso a continental mais flexível. O resultado é o soerguimento e o surgimento de montanhas. Eu até expliquei em uma aula anterior um pouquinho que essa nossa Serra do Estrondo, bem, certeza surgiu desse movimento convergente. Isso há milhões e milhões de anos. Não vou falar que é uma coisa recente de agora, não. Convergente. Essas placas vão uma ao encontro da outra. Porém, tá, elas não têm aquele encontro direto. Tá? Neste caso, desculpa, eu estou continuando com convergente. Então, neste caso, elas se encontram. Eu vou dar o exemplo dentro dessa proposta é que o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, é o exemplo claro. Elas se encontraram. O resultado é que houve um choque, desse choque com certeza surgiu vulcões, mas houve também um sorrimento. E essas placas se comprimem, tá? Acabando dando origem, por exemplo, às cadeias montanhosas. Essa é a resolução. Transformante. Essa é mais simples. Por quê? São criadas por 2 placas que deslizam uma ao lado da outra. O atrito entre elas, quando tendo muita tensão, pode causar terremotos também. Agora, depende da magnitude e a profundidade, tá? A mais famosa falha que nós temos, se você já assistiu o filme, tá? Falha de San Andreas, o terremoto, você vai ver claramente isso. É verídico, é real, é um filme que remete ao exemplo desse movimento de placa. Elas deslizam uma em relação ao outro, o resultado é terremoto. Agora tem que ver a estabilidade do solo, do tipo de rocha, o efeito que ela vai causar na região. Então é isso, a geologia e os sismógrafos, tá, que é o equipamento usado para medir a intensidade do terremoto, tenta ajudar o homem a prevenir-se desses grandes desastres, tá? Divergente, tá? É um movimento de separação, tá? Ele pode ser oceânico ou continental oceânico. Só dessas 2 vias, tá? Por exemplo, o oceânico, o nome já deduz, é quando ocorre no fundo do mar mesmo, tá? Isso é resultante de o quê? De atividade vulcânica e terremotos na superfície mais rasa que nós temos, tá? Já o continental oceânico, ele já é um pouquinho mais complexo, porque ele vai deixar, exemplo claro, falhas. Gente, se você procurar assistir os documentários do National, do History, você vai encontrar as famosas falhas tectônicas que nós temos no mundo.
A Islândia é o exemplo 1 dela. O Rift Valley na África é o exemplo. São grandes falhas que você consegue ver na superfície da Terra, tá? Então é o que? A separação do oceano, vinculando com o que? A costa, onde nós temos a interação do vulcanismo e do terremoto. Isso vai deixar, por exemplo, falhas abertas na superfície. Exemplo, o Rift Valley, se eu não me engano, é uma região muito interessante, porque próximo dessa região nós temos a origem do homem, onde? Na África, Quênia, tá? Mas o Rift Valley é uma região extremamente seca e quente, porque a ação do magnetismo, a ação do vulcanismo, entre outros elementos, é constante. Essas pedras que estão aí nessa região, tá se tratando de estudo geológico, tá? Elas é bem novas, porque constantemente a ação do interior da Terra chega na superfície. E o exemplo mais fácil de entender a ação direta do elemento interno na superfície é o vulcão, tá? O famoso vulcão do Quênia, tá próximo, tá? Outros vulcões que nós temos na Europa, tá próximo de uma grande falha. Mas o exemplo desse movimento é o Rift Valley. O exemplo, como eu falei, do transformante é a falha de Santo Andrés, ou San Andreas, ou Santo André, como você queira. Depende de como você lê e interpreta, tá, a colocação. Temos também o chamado de atrofismo, tá? Quando nós temos todos os movimentos da crosta geral. É o de atrofismo, tá? Inclui-se o quê? Formação de bacias oceânicas, continentes, planaltos e cordilheiras. Quer dizer, como que se chama o nome geral de todos os fenômenos que ocorrem pelo movimento interno da Terra? Todos os fenômenos de atrofismo. Ele é responsável por formar as bacias oceânicas, o continente, o planalto e as próprias cordilheiras, tá? Não vou adentrar mais porque não temos tanto necessidade. Aqui nós temos exemplo, ó, divergente ao sentido da seta, ó. Estamos aqui, tá? O sentido aí da seta, ó. Aqui outro exemplo, tá? De divergente. Eu falo isso por quê? Porque a nossa placa está nesse sentido da africana. Não converge, diverge, separa, ou seja, nós estamos ficando ainda mais longe do continente africano em tese. Aqui nós temos o exercício da página 233. Então você pode, no seu celular, dar um pit stop no vídeo e responder ela. Temos dois movimentos também causados pela questão das placas tectônicas, a orogênese e a hiperogênese. O que é a orogênese? Porque eu coloquei ela principal? Simples. É o conjunto de processos que leva à formação e o rejuvenescimento das montanhas. Ou seja, gente, mesmo o Himalaia que seja moderno, ele vai sofrer ainda com o passar do tempo uma ação. Ou seja, ou para modelá-lo, transformá-lo ou destruí-lo. Isso é uma coisa notória. O planeta está sempre em transformação. E como ocorre essa transformação? Pela ação do tectonismo. No caso, vulcanismo. Isso irá ocorrer daqui 1, 2, 5, 10 milhões ou bilhões. Tá? É algo natural. Por isso que a orogênese é uma das formas, tá, dentro do movimento das placas, de mudar, transformar ou alterar mesmo um determinado relevo. Vocês vão estudar também que dentro dessa questão da formação vulcânica, temos o que? As rochas. As rochas é o resultado também das ações internas que ocorrem no planeta. Por exemplo, a litosfera, já sabemos é o que? É a camada sólida, é o que nós chamamos de terra, tá? Mas o correto é chamar solo, tá? E essas rochas, nesse solo, pode ter minérios, que são agregados importantes. Alguns de valor econômico, outros não. Temos, portanto, rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Esse aqui é um conteúdo para capítulo posterior. Por isso que eu só estou dando uma pincelada aqui para vocês entenderem os três tipos de rocha. Com certeza estão estudando a disciplina de ciência, certo? Por isso que é bom lembrar os agentes internos do relevo. São quem? Tectonismo, sismo e vulcanismo. Agentes internos, endógenos. Os de fora se chama exógenos, certo? Vulcanismo, sem dúvida nenhuma. Por quê? É um fenômeno que ocorre no interior, tá, da superfície, quando há o extravamento do magma em forma de lava, além dele emitir gases e fumaças. Ou seja, quais são os sinais de que um vulcão entrará em erupção? Simples. Ele vai emitir primeiramente fumaça, ter tremores e gases. E posterior, se a idade do vulcão, característica dele permitir, ele lança ou lava diretamente ou essas duas últimas características que eu falei. Ao entrar em atividade, seus efeitos representam um grande risco. Isso é notório, tá? Neste caso, gases, fumaças e explosões
podem levar à destruição completa ou parcial de um determinado lugar. As lavas expelidas, por exemplo, podem destruir tudo que encontrar em seu caminho. É algo que não tem como o ser humano barrar. Tá? Por outro lado, também pode formar ilhas e contribuir na formação do nosso relevo. Tá? Formação do solo, tá? Modificação de uma região. Expansão, por exemplo, do tamanho de uma ilha. Isso acontece muito, por exemplo, no Havaí. Certo? Esse aqui é um esqueminha básico. Na apostila de vocês também tem, bem no final do capítulo, tem o esquema de como vocês produzem um vulcão. Essa é uma ideia interessante. Esse é o vulcão tradicional, cara, que tem o que nós chamamos de chapéu, tá? Ele tem essa estrutura devido ao quê? O sorrimento, o movimento das placas. No entanto, houve uma falha aqui, ó, e essa falha que vocês veem aqui é por onde que o magma que está no manto chega até a superfície, tá? Ele pode achar outros canais que podem chegar à superfície também. No entanto, nessa cratera é que nós temos os primeiros sinais. Nós temos, por exemplo, tremores, emissão de vapores de cinza, pedras, por isso que é perigoso ficar próximo de um vulcão, porque não é só a cinza ou só a cinza como perigo, além da própria lava. Gente, tem uma história bem interessante. Alguns anos atrás, alguns pesquisadores no topo de um vulcão, tá, medindo ele, sismógrafo, todo equipamento moderno, nunca imaginaria que o vulcão ia entrar em erupção. No entanto, os primeiros tremores, eles ficaram, isso aqui é um alerta, não deram muita preocupação. No entanto, o vulcão emitiu rapidamente uma quantidade enorme de vapor e cinza e lançou pedras a vários metros de altura. Algumas estraçalhou, tá? Quebrou a uma velocidade gigantesca e perfurou 2 peitos dos caras. Atravessou as 2 pessoas que morreram na hora. Então, olha o perigo, tá? Não é só ficar próximo da cinza, da lava. A própria questão do vulcão em si, se ele vai entrar ou não, é uma coisa que só o planeta vai dizer, mesmo com tecnologia. Então é impossível do ser humano prever com toda exatidão o que irá ocorrer, ok?